mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Caríssimos irmãos, a proposta de hoje, a proposta desse final de semana, 11º domingo do tempo comum, a liturgia vem nos convidar
a olhar a nossa vida, a olhar o mundo com mais confiança, a olhar a vida com mais esperança. E nós podemos perceber isso nessas 3 leituras que nós ouvimos hoje. A primeira leitura, um pouco complexa, em que Deus fala que vai arrancar a ponta de uma árvore e vai plantar de novo essa árvore, e essa árvore vai se tornar uma árvore frondosa, fazendo alusão aos governantes daquela época. Quando esse texto é escrito, o povo estava no exílio na Babilônia. Então, o autor dessa primeira leitura, o profeta Ezequiel, ele tenta, primeiro, a não alimentar a esperança no povo, que eles vão ficar muito pouco tempo no exílio. Depois, ele destrói essas falsas esperanças, dizendo o seguinte: se não houver uma mudança de vida, acontecerá tudo de novo. Depois, a segunda leitura que nós ouvimos hoje, a carta de São Paulo à comunidade de Corinto. A segunda leitura, ela é um pouco continuação da segunda leitura de domingo passado. E domingo passado, a leitura nos dizia o seguinte: primeiro, contextualizando como foi escrita essa leitura, Paulo chama alguns membros da comunidade de Corinto, e adverte esses membros, dizendo o seguinte: vocês estão fazendo coisas erradas, vocês precisam andar de acordo, em sintonia com a palavra de Deus anunciada, sem essa de ficar inventando um novo evangelho. Nós temos o evangelho de Cristo, portanto é preciso seguir o evangelho de Cristo. Olha só o resultado de uma advertência com uma pessoa que não quer mudar de vida. Sabe, gente, acontece muito aqui na comunidade. Eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas acontece muito. Às vezes você chama a atenção porque o padre, enquanto padre, ele é responsável por aquilo que tem de sagrado dentro de cada um. E quando o padre percebe que essa sacralidade, ela está sendo ameaçada por situações de pecado, é obrigação do padre chamar a atenção. Não pode ser conivente. E essa, quando chama a atenção, muitas vezes é mal interpretada. Aconteceu isso na comunidade de Corinto. Então Paulo, quando vai fazer uma viagem, quando precisa ficar fora da comunidade, o que é que aquelas pessoas que Paulo chamou a atenção fazem? Ao invés de mudar de vida, começam a difamar Paulo dentro da comunidade. E quando Paulo fica sabendo disso, ele retorna imediatamente para a comunidade de Corinto. E quando chega lá, a confusão, o circo estava armado. Diz a Sagrada Escritura que houve um grande debate de ideias ali dentro, cada um com as suas argumentações. E eu até dizia no domingo passado, conhecendo bem o temperamento de São Paulo, como era Paulo, certamente não ficou só em argumentação. Certamente pegaram no tapa ali dentro, sim. E Paulo sai muito chateado da comunidade e vai embora, dizendo que nunca mais voltaria ali. Só que passaram alguns anos, um grande amigo de Paulo, chamado Tito, cujo a Sagrada Escritura tem um texto de Tito. Tito vai até Paulo e diz: olha, Paulo, existe uma possibilidade de recomeçar de novo. A comunidade refletiu muito bem sobre aquilo que você chamou a atenção e resolveu mudar de vida. Então Paulo escreve a segunda carta à comunidade de Corinto, cujo texto nós estamos vendo desde domingo passado. E domingo passado, o que é que Paulo dizia? Vamos fixar os nossos olhos nas coisas do céu. Vamos olhar para o céu. O céu é a nossa grande meta. Nós estamos peregrinando nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós nascemos para ir para o céu. A nossa última morada será o céu, a morada definitiva, onde vamos viver em plena comunhão com Cristo. Se
Se o céu é nossa morada, por que é que nós vamos ficar pegando o picuinhas aqui embaixo, gente? Por que é que nós vamos ficar fazendo da vida do irmão do inferno, se nós vamos nos encontrar no céu? Não faz sentido, não é coisa de cristão falar mal dos outros, não é coisa de cristão fazer pré-julgamento das coisas. Quando eu faço isso, eu estou permitindo que o mal entre na minha vida, que o mal corroa os meus pés, e eu não consigo mais caminhar como um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. E hoje Paulo continua a lembrar que nosso destino não é outro, senão o céu. A cada homem e a cada mulher foi determinado que estariam em Deus, estariam com Deus. Portanto, nós estamos peregrinando nessa terra. Mas, enquanto nós estamos peregrinando, nós precisamos peregrinar na fé. Podemos olhar lá no versículo 8 da nossa segunda leitura. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Quer estejamos no corpo, quer estejamos nesse mundo, quer tenhamos deixado essa morada, quer tenhamos deixado essa morada e estamos morando com Deus. Aliás, diz São Paulo, no versículo 10 da nossa segunda leitura, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa. Agora nós podemos nos perguntar: qual é a recompensa para os fofoqueiros? Qual é a recompensa para aqueles que passam a vida toda semeando discórdia dentro da comunidade, dentro das famílias, no mundo lá fora? Qual é a recompensa? E Paulo continua: prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo de toda a sua vida corporal. Está aqui a receita para vivermos em plena comunhão com Cristo. Caminhar na esperança, caminhar na confiança. E por fim, nós temos a experiência do Evangelho de hoje. O Evangelho que nos foi proposto hoje, o Evangelho de São Marcos. Jesus ainda está lá na Galiléia anunciando o reino de Deus. Jesus está lá na Galiléia anunciando que, mesmo que a religião oficial da sua época exclua a Galiléia por ser periferia, por ser lugar de gente pobre, o reino de Deus alcança suas raízes lá na Galiléia. Tanto é verdade que Deus foi procurar uma menina lá na Galiléia chamada Maria, que tinha 17 anos. E essa menina de 17 anos, moradora da periferia da Galiléia, ou melhor, da periferia da Judéia, Galiléia, lugar de gente onde diziam que Deus nunca iria se preocupar com aquele povo, e de repente Deus procura concretizar o seu grande projeto de amor, buscando essa menina de 17 anos, chamada Maria. E de repente Maria diz sim ao projeto de Deus. E quando ela diz sim ao projeto de Deus, ela abre para cada um de nós a possibilidade de um encontro pessoal com Jesus Cristo. E quando a gente se encontra com Jesus, a gente muda de vida. Quando a gente tem essa experiência transformadora de Jesus, a nossa vida é outra. Nós não vamos nos preocupar com coisas efêmeras, com coisas passageiras. Nós vamos nos preocupar sim com as coisas do céu, dizia São Paulo na primeira leitura, na segunda leitura de domingo passado. Então Jesus passa, aí ele começa a contar algumas histórias para que o povo possa entender melhor o que ele estava querendo dizer. E essas histórias, na Sagrada Escritura, nós chamamos de parábolas, que era muito usada na sua época. No Oriente Médio era usado. Por que se usa parábolas? Por que se conta essas histórias? Por que se faz essas comparações? É muito diferente, gente, uma parábola, uma história dessa, do que um discurso muito lógico, do que um discurso cheio de termos técnicos, do que um discurso racional demais. Então, usa-se de parábolas por
abre opções para um compreendimento melhor, leva o ouvinte a descobrir onde está a verdade. E no Evangelho desse domingo, Jesus conta duas histórias dessas. Primeiro, ele diz que uma semente, quando é colocada na terra, ali embaixo, quando os nossos olhos não veem, Deus vai trabalhando essa semente. De repente, essa semente brota, essa semente solta os ramos, essa semente dá as espigas. E ele diz: o reino de Deus é parecido com essa semente. É parecido com essa semente por quê? Porque é lançado. Deus vai trabalhando a sua palavra lançada no nosso meio até que ela comece a produzir frutos. Depois ele conta uma outra historinha. Ele diz: olha lá o grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente de todas as sementes, mas quando ela é plantada, ela dá ramos tão altos que até os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos debaixo desses ramos. Para dizer a mesma coisa, o reino de Deus, ele aparentemente pode ser pequeno. Anunciar a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus, pode ser uma coisa tão insignificante aos olhos do mundo, mas que tem uma força transformadora muito grande. Quando é que Jesus contou essa parábola? Se não, há mais de 2000 anos atrás. E hoje nós estamos aqui lendo essa parábola. Hoje nós podemos ter a prova mais concreta de que o reino de Deus aparentemente pode parecer uma semente de mostarda. Mas 2015 anos depois, lá na Avenida Macaco, na paróquia São Francisco, estão revendo tudo isso de novo. A força do reino de Deus agora transforma isso para as nossas vidas. Quando a palavra de Deus é semeada dentro das nossas famílias, quando a palavra de Deus é semeada nas nossas escolas. Hoje nós estamos vendo, vivenciando um verdadeiro horror nas nossas escolas. Se ensinam tudo, menos a palavra de Deus, e aquele professor que tenta ou que ousa falar de Deus, ele é colocado de lado. Preferem votar esse gênero, não tem homem, não tem mulher mais, todo mundo preferem votar esse projeto do gênero que votaram essa semana, graças a Deus não aprovou. Preferem incentivar as nossas crianças a abortar desde pequeno. Preferem incentivar os nossos jovens a ter uma vida sexual desregrada, mas não ensinam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus faz homem novo, mulher nova. A palavra de Deus é capaz de transformar um coração de pedra em um coração de carne de novo. Por isso tem tanto medo de falar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo muda as nossas vidas. Nós somos frutos dessa mudança. Santo Antônio foi fruto dessa mudança quando, cheio de amor por Jesus Cristo, começou a pregar pelo mundo inteiro. Ou melhor, pregar, e a sua pregação chegou ao mundo inteiro. Por isso vamos pedir essa graça, que o nosso coração, que a nossa família, seja essa terra boa para receber essa semente, mesmo que aparentemente pequena, que ela possa crescer, que ela possa dar frutos, que ela possa ser cada vez mais sinal do amor de Deus no nosso meio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.